Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. É com muito prazer que nós começamos o programa de hoje. E, gente, eu vou contar um segredo que não estava no roteiro e eu vou fazer isso de propósito, tá? Porque essa professora que ela está aqui hoje, né, que ela vai dividir aí a sabedoria dela com a gente só consegue atingir ela se a gente mandar um formulário. Então, agora eu tive, assim, eu fiz uma coisa inédita na vida, eu não mandei o formulário e ela aceitou participar aqui do programa, né? Então, quem a conhece já sabe que ela é a rainha dos formulários e agora a gente está contando para o Brasil inteiro, Elisa, que você é a rainha dos formulários, tá? A gente tem a honra hoje de receber a professora Elisa Villalta e ela vai falar um pouquinho de um tema que talvez o nome pareça simples, mas na prática ele é cheio de camadas, né? Cheio de uma complexidade aí e que é importante para o dia a dia da educação básica, que é a avaliação. E eu queria convidar vocês para a gente mergulhar nesse diálogo inspirador aqui com a Elisa. Elisa, já vou começar mandando direto aí uma pergunta para você, tá? Eu queria saber como que a avaliação formativa, ela pode ser uma ferramenta eficaz para entender o progresso dos alunos e para promover uma aprendizagem contínua. Bem-vinda, Elisa. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. E a avaliação é um tema bem delicado, né, Maíra? Sempre que a gente fala, as pessoas já se assustam. Quando a gente fala em avaliar, as pessoas pensam em julgamento, né? Que vão ser criticadas. E não vem a avaliação como uma forma de crescer, uma oportunidade de melhoria, sabe? Então, eu acho que a avaliação como um todo, ela precisa gerar consequências. Ela precisa trazer um replanejamento, uma visão diferente do aluno. E a gente está muito acostumado a fazer aquela avaliação lá no final do período, né? Semana de prova, semana de provas bimestrais, né? De final do ano, prova de recuperação. Então, a gente está muito acostumado a ver a avaliação como um final de processo. E a avaliação formativa, ela é uma avaliação que vai coletar evidências durante o processo. E por que ela é muito interessante de ser realizada? Porque ela pode ser feita de diversas maneiras. A gente fala muito, né, que a gente precisa trazer ferramentas diferentes para o aluno, que os alunos não aprendem da mesma forma, que a gente precisa trazer metodologias diferenciadas, mas a gente não pensa numa avaliação diferenciada. A gente pensa naquela prova, 10 questões, múltipla escolha ou questão aberta. A gente não pensa que a avaliação ela pode acontecer também de várias formas e que o aluno ele pode também demonstrar que está aprendendo de diversas formas. E a avaliação formativa vai justamente dar essa oportunidade. Que o aluno demonstre o que ele está aprendendo da forma que ele mais se sente confortável. Então, a gente dá oportunidade para aquele aluno que fala melhor, mas não escreve tão bem. Não é aquele aluno que consegue performar de uma forma que você fica, nossa, desenha que é uma coisa, mas na hora de repente, fazer um cálculo matemático, ele não vai tão bem assim. A gente dá oportunidade para os alunos mostrarem os seus talentos e a gente consegue acompanhar essa aprendizagem de uma forma mais efetiva. Quando a gente deixa para avaliar lá no final do processo, se o aluno não for bem, e aí? A gente volta tudo? Né? E quando a gente vai acompanhando com avaliações diferenciadas, com observações, com trabalhos em grupo, com apresentações, a gente consegue ir coletando. Se vê que alguma coisa está dando errado, a gente pode mudar a rota imediatamente. Eu não preciso chegar lá no final do bimestre para ver que não funcionou, e aí eu vou voltar tudinho, que é impossível a gente fazer isso, voltar tudinho para ensinar tudo de novo. Então, a formativa é isso, ela dá a oportunidade da gente coletar evidências, coletar aprendizagem do aluno de diferentes formas durante o percurso, proporcionando mudanças de rota mais fáceis, né, menos dolorosas, tanto para o professor quanto para o aluno.
Elisa, que resposta bonita, né? E você traz de uma leveza, né? Essa complexidade que tem por trás da avaliação. E eu acho muito interessante, né, que você vai colocando as camadas para a gente entender a integralidade do sujeito, né? O sujeito ele não pode ser uma prova de 10 questões, né? Um sujeito é muito mais do que isso. E eu fiquei pensando aqui que isso tem muito a ver, né, com a pergunta seguinte. Quando a gente pensa nos sujeitos que nós estamos avaliando hoje, né, nas pessoas que estão sendo formadas na educação básica, a gente não pode tirar de campo a questão da tecnologia, porque a gente vive aí numa era digital, né? O que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como que a tecnologia ela pode ser incorporada de forma inovadora no processo da avaliação e como que ela pode proporcionar uma visão mais abrangente do desempenho dos estudantes. Tecnologia é minha queridinha, né? Minha especialização é em tecnologia. Então, e a gente não pode ignorar, como você falou, que esses alunos hoje parece que já nascem com o celular na mão, né? Que eles usam para tudo. E muitas vezes o professor pensa que eles sabem mais do que ele, então se sente super inseguro de utilizar tecnologias. Não, porque o aluno já nasceu, ele é como falam, um nativo digital. A gente tem outras concepções sobre isso, né? Sobre nativos digitais, é um pouquinho diferente. Mas, enfim, o professor fica inseguro de utilizar tecnologias em sala de aula, achando que o aluno sabe mais do que ele. Mas, pela experiência, pede para um aluno digitar um texto no Word, né, para ele fazer uma planilha no Excel. Ele não consegue, ele sabe aquele mundinho, aquela bolha dele, né? Ele usa o Instagram, ele usa o TikTok, o Facebook já era há muito tempo, né? Mas é o YouTube, enfim, ele tem aquelas ferramentas mais usuais. E o professor ele pode lançar a mão da tecnologia de uma forma super inovadora para avaliar os alunos, né? Porque a tecnologia dá a oportunidade de personalizar a aprendizagem. Então, quando eu consigo perceber, dentro dessa avaliação formativa, como a gente estava falando, né, que eu tenho um aluno que não conseguiu alcançar algum objetivo, eu consigo, com a tecnologia, trazer atividades só para aquele aluno. Né? A gente fala aí de salas de aulas virtuais, né, de repositórios de materiais, e a gente consegue fazer isso, né, trazer para aquele aluno uma atividade específica para o que ele precisa. E uma avaliação, como eu falei, inovadora, que você traz a tecnologia, você traz um percurso em que ele vai ter que fazer várias tarefas, né, utilizando a tecnologia, é muito mais interessante do que uma prova com 10 questões. Né? Você pode estar avaliando os mesmos objetivos, né, pensando nas mesmas habilidades, só que fazendo de uma forma diferente. E mais, você consegue fazer isso à distância. Você não precisa estar ali junto do aluno. Né? Então, a gente tem as salas de aula invertida, que a gente consegue dar um apoio para o aluno também, a gente consegue que o aluno se prepare para assistir aquela aula depois, né? E avaliar essa aula depois. A gente consegue os formulários, olha que eu adoro, né? Os formulários que a gente consegue utilizar de uma forma eficiente, e não só com perguntas, a gente insere vídeo, a gente insere questões, a gente insere imagens, e eles conseguem ir trabalhando aquele formulário de uma forma muito rica, e não somente as 10 questões. Sabe, eu bato muito nisso, porque sempre que a gente fala em avaliação, o professor pensa em prova, pensa numa prova, pensa no final do percurso. Né? Então, eu vejo a tecnologia com grandes possibilidades. E usar o que ele tem na mão, né? Porque se a gente não usar a tecnologia ao nosso favor na sala de aula, ele vai usar o celular para pesquisar na rede social. Se você não estiver ali engajando e trazendo, e está trabalhando, dando uma aula interativa, e de repente, fulano, pesquisa aí no seu celular o significado de tal coisa, né? Fulano, responde essa pergunta aqui, coloca no chat GPT e vê o que ele vai responder, né? E vamos trabalhar juntos. Então, a tecnologia ela dá pano para a manga. Então, o professor ele não pode ter medo de usar,
nessa tecnologia, o receio, achando que o aluno sabe mais do que ele. Não, gente, precisa se planejar. E usar sempre com intencionalidade pedagógica, a gente fala muito isso, né? Eu não vou levar um jogo só pelo jogo, eu não vou levar uma brincadeira só pela brincadeira. Porque muitas vezes o aluno chega em casa e a mãe pergunta: e aí, o que você viu hoje? Ah, eu joguei. Ele não viu sentido naquilo. Então, quando o professor traz, mostra o objetivo, por que ele está fazendo aquilo, qual é a intenção, no final ele avalia aquela experiência junto com os alunos, com os estudantes, ele consegue avançar, né, com os alunos, e não vai ser só aquilo de automático, de jogar, de se divertir, diversão pela diversão. E a avaliação, ela pode entrar em tudo isso. Quando o aluno está trabalhando em grupo e está usando alguma ferramenta tecnológica e o professor está observando, ele está coletando evidências. E a gente também dá oportunidade para esse aluno que é bom na tecnologia aparecer, né? Que de repente a letra dele escrevendo é horrorosa, né? Mas quando ele escreve e pega uma ferramenta de escrita, ele escreve um texto coerente. Então a gente dá oportunidade também para os alunos demonstrarem aprendizagem de outras formas. Elisa, olha que frase impactante, né? A gente dá a oportunidade do aluno demonstrar a aprendizagem. Gente, grifa, né? Se Elisa fosse um texto, a gente já podia grifar essa frase e poder usar isso para a vida, né? E estou até comentando isso porque muitas vezes a avaliação, se ela é vista dentro dessa caixinha, né? A gente está usando o exemplo das 10 perguntas aqui. De uma forma a dizer, né, dessa avaliação mais tradicional, né? A avaliação tradicional, eu acho que ela acaba sendo um desafio quando a gente fala de inclusão, né? Como que a gente pode garantir que as práticas avaliativas, elas sejam sensíveis à diversidade e, de fato, promovam aí a inclusão de todas as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem? Esse é outro desafio, né, Maíra? Inclusão, porque a gente escuta falar muito, né? Muitas vezes os professores precisam incluir alunos na sua sala, mas não sabem como, né? Nós temos algumas secretarias que têm auxiliares de sala, de apoio a alunos surdos, alunos cegos, de baixa visão, né? Alunos com mobilidade limitada, nós temos, mas não é a realidade de todas as redes, né? Então, se na sala de aula é um desafio, imagina na avaliação, né, você conseguir, porque é isso, a avaliação é uma oportunidade de melhoria, mas ao mesmo tempo também você está medindo, você quer uma resposta, você quer ver o teu trabalho. Falo que muitas vezes a avaliação também é uma ferramenta para o professor, aliás, todas as vezes, né, a avaliação é para o professor, você está avaliando as suas práticas também, quando você avalia o seu aluno. Então, a inclusão é complicada. O professor se sente também, como eu falei, inseguro, não sei como fazer, né? Hoje a gente vê cada vez mais alunos chegando, né, nas salas de aula com baixa visão, com surdez, e em salas comuns, e como o professor pode trabalhar com isso, né? A avaliação, como eu falei, ela consegue, se você faz uma avaliação formativa e você está coletando evidências o tempo todo, você também dá oportunidade para esses alunos serem incluídos, porque eles também vão ter oportunidade de demonstrar a aprendizagem deles da forma deles. Então, é um desafio você preparar uma avaliação para uma pessoa que não enxerga? Ou de baixa visão? Principalmente se você não tem um auxiliar em sala. Então, você vai precisar de uma pessoa ledora, ou o próprio professor vai ser o ledor, não é? Na sala de aula, ou eu acho que hoje Libras seria essencial em todo o currículo, né, para incluir essas pessoas também. Eu, às vezes, me sinto até incômoda por não conseguir falar, né? Eu dou formação, então, às vezes, eu preciso de uma intérprete de Libras o tempo todo, né? Porque eu não consigo. E eu me sinto limitada também, né? Porque a gente deveria saber, porque é uma forma de incluir também as pessoas, né? Então, a avaliação para a inclusão, ela precisa considerar os indivíduos como um todo, como você falou, né? O indivíduo, ele não enxerga, mas e o resto? Ele tem muito para contribuir na sala de aula. Quando a gente trabalha com grupos, principalmente grupos heterogêneos, e cada um tem uma função dentro daquele grupo,
a gente consegue incluir as pessoas. Como a gente faz, por exemplo, com alunos que não leem. Né, eu tenho alunos, antigamente as pessoas falam: "Ah, é porque agora estão chegando alunos nos anos finais sem ler". Nós sempre recebemos alunos nos anos finais sem ler. Claro que hoje a quantidade é maior pela pandemia, né, nós temos uma quantidade maior, mas esse aluno, por não saber ler, ele vai ficar isolado? Não, eu vou colocar ele num grupo heterogêneo, ele vai ter a sua função dentro do grupo, ele não consegue ler, ele não consegue escrever, mas ele sabe apresentar, ele tem uma oralidade desenvolvida. Né? E a mesma coisa quando a gente trabalha com inclusão. A gente precisa valorizar o que as pessoas têm, sabe? As pessoas têm uma limitação e o resto, não é? A pessoa tem muito para contribuir. E é um desafio. O professor ele precisa sempre pensar quem são os alunos que eu tenho na minha sala de aula, quem são os estudantes que eu tenho na sala de aula. E os professores sabem, eles conhecem esses alunos. Como é que eu posso trazer uma avaliação que eu consiga incluir todo mundo? Né? Como é que eu consigo trazer um trabalho, porque não precisa ser uma avaliação final, a gente está falando de avaliação formativa, então como é que eu posso fazer uma ação na minha sala de aula que eu vou conseguir coletar evidências, inclusive desses alunos de inclusão? Então a gente precisa trazer e realmente ter uma sala inclusiva, uma sala de aula inclusiva, porque a gente não tem. É um grande desafio para o professor. Isso eu sei porque eu trabalho com muitos professores e eu vejo isso, né? Eles se sentem muito limitados também nessa parte de como fazer, né? Eu não aprendi isso, mas a gente também não aprendeu tanta coisa, né, Maíra? A gente correu um pouquinho atrás, então a gente também precisa correr atrás disso. Elisa, olha, que diálogo enriquecedor, né? Eu falo assim que a gente escutar de quem está lá na ponta as possibilidades que são reais, isso eu acho que muda a nossa vida, né? Então, quero te agradecer, porque eu tenho certeza que você ter compartilhado um pouco da sua expertise, gente, essa mulher sabe muito, assim, ela sabe tanta coisa, ela é uma referência mesmo, né, para gente que faz formação. A Elisa é uma grande formadora, né, e a gente tem ela como referência. Vocês podem perceber aí pelas respostas, né, o quanto de repertório você tem para trazer para os professores aí do Brasil, né. Quero agradecer a presença de vocês que estão assistindo aqui o nosso Conversa de Classe, e a gente se encontra no próximo programa. Elisa, muito obrigada aqui da sua participação. Obrigada, Maíra, obrigada a vocês pela oportunidade justamente de compartilhar. A gente está aqui para isso, a gente precisa compartilhar conhecimentos. Muito obrigada.